Paz do Senhor, povo de Deus, mais uma manhã abençoada, manhã de segunda-feira. Quero aqui deixar uma mensagem para o teu coração, amém? Aleluia, a qual o Senhor vai falar ao teu coração nesta manhã. A palavra do Senhor está no livro de Lucas, capítulo 8, verso 1 em diante. Aqui Lucas ele vai falar sobre as mulheres que serviam a Jesus com seus bens, amém? Capítulo 8, verso 1 diz assim: Depois disto, Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, proclamando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Os 12 iam com ele, assim como algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de doenças, chamada Maria Madalena, de quem saíram 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o servia com seus bens. Amém? Glória a Deus. Amados, a palavra do Senhor nesta manhã fala de discípulo, né? E sobre as mulheres, né? As mulheres aqui na época de Jesus, elas teve uma grande importância, como hoje também não é diferente. Você que é mulher, você que se sente abandonada, você que se sente triste, você que se sente um peixe fora d'água, quero dizer para você, você é especial. Você não é menos porque você é mulher e você não é mais porque é homem. Deus não faz acepção de pessoa. Para Deus todos nós somos iguais, né? Então, aqui a Bíblia vai falar de algumas mulheres, né? Antes de a Bíblia falar dos discípulos, ele fala aqui sobre as mulheres, né? Então fala as mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. Por que você está servindo a Deus? O que você está fazendo para servir a Deus? A Bíblia fala que depois disso, Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, proclamando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Os 12 iam com ele. Então, tinha 12 discípulos com Jesus. E também mais aquelas mulheres a qual elas eram gratas a Deus. Então, a maneira que elas andavam com Cristo, o que elas faziam era em gratidão a Deus. Gratidão por tudo que o Senhor tinha feito. A Bíblia vai dizer que essa Maria Madalena aqui, dela saiu 7 demônios. Era uma mulher atribulada. Então, quando Jesus libertou, o que ela mais queria era seguir Jesus, não importa o que os outros falavam. Muitos iam dizer para ela, você é mulher, não vai porque não vai dar certo. Mas ela continuou. E ela fazia da melhor forma, ela adorava ao Senhor com tudo que ela tinha. Essa mulher ela tinha fazendas, essa mulher tinha dinheiro. A Bíblia fala que ela gastou tudo com medicina e não teve resultado algum. E quando Jesus a curou, ela não tinha mais nada a perder. Tudo dela não era mais dela, tudo ali já era de Deus, era da obra de Deus. Então ela não estava se preocupando com o que ela tinha, mas ela estava preocupando com o reino do céu. Então tudo que elas faziam era para servir a Deus com seus bens. E não faltava nada, por quê? Porque Deus supria a necessidade, porque Deus é aquele que multiplica. E aquele que anda com Jesus, ele não perde. E se ele houver perdido, ele vai ganhar novamente, porque Deus é o Deus da multiplicação. Nós servimos um Deus que é o Deus do impossível, é aquele que multiplica. Então, essas mulheres, elas eram gratas a Deus. Tudo que elas faziam era para agradecer a Deus e não tinha preço, não tinha dinheiro. Ela sabia que o dinheiro que ela gastou com medicina, com médico, até não sei, talvez com adivinhos, Jesus não cobrou nada. Jesus fez de graça o milagre, então mais do que, aleluia, certo que ela viesse a usar o que ela tinha a partir daquele momento para o benefício do reino do céu. Aleluia, versículo 2 diz: assim como algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de doenças, Maria, chamada Madalena, de quem saíram 7 demônios. Então essas mulheres foram curadas, não só Maria Madalena, mas outras. Então essas mulheres, elas tinham fazenda, tinham riqueza, então elas preferiram dali em diante abraçar a obra de Deus e
e agarrar com as coisas do céu, e sabendo elas que, aleluia, Deus tinha muito mais para fazer na vida delas, mas só o que importava a elas naquele momento era ser grata a Deus pelo que Deus havia feito. Elas não estavam preocupadas com o que elas tinham mais, mas elas estavam preocupadas em agradar o reino do céu, e elas sabendo que Jesus ia de cidade em cidade, que os discípulos acompanhavam, então tudo que elas faziam era para manter, né? Manter os discípulos, manter Jesus aonde ele passasse, porque Jesus, ele veio na terra, ele veio como homem, então ele comia, ele bebia, ele viajava, ele necessitava de roupa, de veste, então essas mulheres, tudo que elas faziam era para manter o evangelho, para manter, porque elas não tinham mais gasto, né? O que elas gastaram com medicina, elas não gastavam mais, porque Jesus já havia curado. Então, aquele dinheiro, elas já estavam abençoando o reino do céu. Então, tudo que o Senhor nos der é para abençoar Ele, é para abençoar a casa do Senhor, igual essas mulheres, para honrar a Deus. A Bíblia fala que Joana era esposa de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que serviam com seus bens. Então, além de Maria Madalena, né, tinha Joana, né, que era a esposa do procurador, né, de Herodes, e Susana e outras mais, né, que servia a Jesus. Então, com que você está servindo a Jesus? Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa, mas a obra precisa. Deus não precisa do meu nem do teu dinheiro, mas a obra precisa. E ela sabia que a obra era de Deus e que precisava. Elas precisavam manter esses homens, elas precisavam levar alimento, porque eles estavam ali a serviço do reino do céu. Eles precisavam se alimentar, precisavam calçar. Então essas mulheres tiveram muita sabedoria quando elas abençoavam o reino do céu, quando elas dedicavam a obra de Deus, e muito mais Deus fez na vida dessas mulheres, né? Grandes mulheres de Deus. Foi mulheres que ficou escrita, né, na Bíblia. A Maria que ungiu os pés de Jesus, né? Pegou tudo que ela tinha, o teu perfume precioso, caríssimo, joia, raro, ela derramou aos pés do mestre, ela ungiu Jesus, então é o que você tem, é o pouco que você tem, talvez para você é pouco, mas o reino do céu é muito, porque Deus multiplica. Deus não quer o muito, Deus não quer o tudo seu, Ele quer o pouco, Ele quer que você honra Ele no pouco, pois no muito Ele vai te colocar, é você que tem que honrar a Deus para receber de volta. Não é uma troca, mas é assim desde o começo. Aleluia. Abel, ele honrou a Deus com tudo que ele tinha. Abel era o que dava de melhor para Deus, enquanto Caim oferecia os restos, Abel oferecia o melhor. E Abel foi glorificado. E Deus foi glorificado, né, através da vida de Abel. O nome do Senhor foi glorificado ali quando Abel foi morto, né? Também o teu sacrifício, a morte de Abel, ele foi tirado da vida, né? O irmão tirou a vida dele, mas a vida dele foi entregue nas mãos do Senhor, porque Deus sabia que Abel era bom. Deus sabia que Abel não merecia ficar nessa terra pecaminosa. Abel era um homem muito justo, Abel era um menino muito bom, então Deus o tirou, né? Permitiu que o próprio irmão tirasse a vida por inveja. Aleluia, mas Abel herdou o reino do céu, né? Abel está com Deus, porque a própria Bíblia fala que enquanto ele oferecia o melhor, Caim oferecia o pior, né? Então nesta manhã saiba que Deus ele está à procura de verdadeiros adoradores, adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade, né? Com tudo que você tem, adore ao Senhor. Me lembro de uma segunda-feira que eu estava aqui em casa e Deus mandou que eu limpasse a igreja, e eu limpei. Deus mandou, assim que eu terminei de limpar, que eu estou forrando o tapete, Deus falou assim: unge a igreja de canto a canto, unge até o chão, né? E eu ali obedeci ao Senhor, não entendia o porquê, mas obedeci ao Senhor. Ungi as cadeiras, ungi tudo a igreja. E vim pra dentro para fazer um café antes do culto começar, umas 6h30. Meu marido me grita que tem alguém lá dentro da igreja quebrando tudo, chutando as cadeiras. E eu disse: acalma aí que eu tô indo. Ele: não, tá com pressa, tá com pressa. E ele fazia, sabe, aquele gesto assim que a pessoa tava fazendo,
e era muito feio, então eu desci. Quando eu desci era 6h30, eu apaguei o fogo ali, desci. Eu cheguei lá, o marido estava segurando a esposa pelo braço e ela chutando as cadeiras, e estava tudo bagunçado a igreja, bagunçada mesmo ali. Eu só peguei na mão dela e falei, em nome de Jesus, aqui é a casa do Senhor. Respeita a casa do Senhor. E comecei a orar e ela chutando as cadeiras, ela não, né? O inimigo que estava ali através dela e chutando as cadeiras, e eu comecei a orar e comecei a clamar a Deus ali. E meu marido não sabia se fazia o portão que ele estava fazendo ou se ele vinha tomar banho para ir para a igreja, e não sabia se ficava dentro da igreja, e ficou assim meio sem saber o que fazer. E ali o marido também estava um pouco apavorado, e todos já são conhecedores da palavra de Deus, mas não tem força para seguir há muito tempo, e conhece a palavra de Deus há muito tempo, tem um chamado de Deus, mas não se deixa, né? Não permite que Deus entre de uma vez, faz morada, só vai para a igreja quando aperta, quando o negócio aperta, e vai. A família toda tribulada, o inimigo já tem destruído gente da família, já tem tocado em vidas, mas eles parece que não acordam. Então Deus permite situações na nossa vida para que venhamos a acordar. Aleluia, Jesus. Então eu coloquei a mão nela e logo ela caiu e ficou retrocedendo e falando que ia matar, e colocava a mão na garganta. Eu repreendia, ficamos ali orando, e daqui a pouco ela levanta, coloquei ela sentada na cadeira. Aí o marido falou, e agora eu tenho que vir pro culto, o que é que eu vou fazer? Eu falei, vai tomar seu banho e deixa ela aqui. E meu marido, e agora o que é que eu vou fazer? Eu falei, agora tu fica aqui dentro. Ah, mas eu vou tomar. Não dá tempo, fica aqui. Eu vou fazer o quê? Eu falei, vai orar. E aí ele não sabia se orava, não sabia se olhava pra mulher. E eu seguro ali a mulher e sentei ela na cadeira e fiquei clamando, clamando. Aí o inimigo ia, voltava, ia, voltava, ia, voltava, e as criancinhas ficou ali, né? Tudo com medo. E ela fazendo aquele gesto feio para as criancinhas, o inimigo. E ali, quando começou o culto, arrumei as cadeiras e botei ela na frente da igreja. E meu marido foi orando, 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 orando. E o inimigo falando coisas. Aí quando o marido dela chegou, eu falei, deixa ela aí à vontade. Quando ela ia para fugir, eu falei, não, ela não vai fugir não, pode deixar ela aí. E ela ficou sentada no altar, de joelho ali. Nós não temos assim um altar ainda, então a gente coloca um tapete, né, no chão, e as pessoas se ajoelham ali. E ali ela ficou ajoelhada, a gente chorou e começou a pregar a palavra de Deus. Daqui a pouco ela começou, antes do culto começar, ela começou a vomitar. Eu falei, é obra de macumbaria. E ali, no meio do culto, aí deixei o meu marido dirigindo o culto, aí meu marido veio, tomou banho, eu fiquei com ela lá dentro da igreja. O marido dela não tinha chegado ainda. Ele tomou banho rapidinho, desceu. E aí no meio do culto ela começou a passar mal, pediu pra vir no banheiro, trouxe ela no banheiro. Vomitava demais, tive que trocar de roupa, ela teve que trocar de roupa, dei as minhas roupas pra ela, procurar roupa pra dar. E foi aquela luta, e deixei meu marido dirigindo o culto e falei pra ele, ó, fica dirigindo o culto, eu vou. E a igreja lotou, a igreja encheu, foi o dia mais que tinha gente, da família veio tudo. E daqui a pouco ela quer ir embora, quer ir embora. Aí o marido dela queria segurar ela na igreja, eu falei, não, pode deixar ela aí. Ah, mas eu tô com medo. Não, precisa ter medo não, ela tá liberta. Aí queria segurar ela na igreja, eu falei, não, Deus disse que não é por força nem por violência. Deixa ela aí. Aí eu falei pra ela, você quer ir embora? Eu quero, tá muito barulho aqui, eu não consigo, a minha cabeça tá doendo demais. Eu falei, então clama o sangue de Jesus 3 vezes. Ela clamou o sangue de Jesus, eu falei, agora você pode ir, você tá liberta, você tá livre. Aí eles não queriam deixar ela ir, porque estavam com muito medo, que ela estava tentando se matar. E já havia muitos dias que eles estavam sofrendo com ela. E ali eu falei, não, pode deixar ela ir, ela tá livre. Ela tá liberta, ela não tem demônio mais não. Agora se ela dá brecha, ele volta, mas agora ela não tem demônio, pode deixar aí. Aí ele acabou indo com ela e os meninos ficou, né? Uma parte da família ficou e outra parte foi com ela para ajudar. E eu fiquei ali, Deus falando no meu coração, você fez o que é certo. Deixou ela livre, deixou ela ir. E ali a palavra do Senhor se cumpriu. Quando ela foi no meio do culto, né? Eles voltaram. E Deus falou, não falei que eu estava cuidando. Eu glorifiquei mais a Deus, porque não foi por força nem por violência. Ela veio com as próprias pernas e ficou e assistiu o culto tudo.
e saiu, né, liberto para a glória do nome do Senhor. Só que não voltou mais, né? Não voltou mais, a gente foi atrás umas 3 ou 4 vezes, mas como eu disse, não é por força, nem por violência, né? É a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que traz o homem, traz a mulher para perto dele. Então a gente não insistiu mais, a gente tem orado, né? Mas sempre que a gente pode, a gente chama mais. Eles dizem que já estão em outro, né? E de lá foram em outras, a gente fizeram algumas visitas, orando na casa. E disse que está em outra igreja, então, né, a gente louva a Deus. Então é isso, né? As pessoas muitas vezes vêm, recebem a bênção, né? Mas não agradecem, não firma. Mas tudo bem, o importante é estar na presença de Deus, né? O lugar, o importante é estar na casa do Pai. O importante é porque tem pessoas que não firmam. Onde eles receberam a bênção, eles não ficam, não firmam. Então eles só vêm quando estão atribulados, quando estão precisando. E essas mulheres aqui não. Essas mulheres tiveram sabedoria de ficar no lugar onde elas receberam o maná do céu, onde elas receberam a bênção, elas também compartilharam. Aleluia, Deus. Então, por isso a Bíblia fala, seja grato, né? A gratidão gera caráter. Então essas mulheres aqui, elas foram gratas a Jesus Cristo, elas seguiu Jesus. Elas foram ao encontro de Jesus e permaneceu, porque elas não quis só o milagre. Elas receberam o milagre e começou a praticar as obras de Cristo. Elas começou a ser grata a Deus. Elas começou também a fazer a obra de Deus. Elas começou com o próprio testemunho delas, que as pessoas iam vendo elas seguindo Jesus, falavam, olha, eu vou ao encontro do mestre, porque se teve jeito para aquelas mulheres, também vai ter para mim. Olha, elas estão seguindo a pessoa certa. Não é que a pessoa é melhor, é porque no lugar onde você recebeu a bênção, onde você recebeu a vitória. E essas mulheres aqui começaram a andar com Jesus, elas começaram a seguir e abençoar o reino do céu com tudo que elas tinham. E tem pessoas que não, tem pessoas que vêm, recebem e depois vai embora, nem tchau não dá. Mas essas mulheres, elas andavam aonde Jesus ia, quando elas não podiam ir, elas enviavam recursos, elas enviavam ajuda, né, para aqueles profetas, porque eles faziam a obra de Deus, eles não tinham outra ocupação a não ser o evangelho, a pregar a palavra de Deus. Então tinha lugares que eles precisavam chegar, comer, vestir, tomar banho, então as pessoas o serviam, as pessoas o ajudavam a se comer, eles serviam as pessoas também o serviam com tudo que elas tinham. E essa família não veio mais, mas eu agradeço a Deus, porque eu fiz a minha parte. E eu ouvi a voz de Deus quando Deus disse, deixa aí, né? Deixa aí. Depois voltou, ouviu a palavra, sim. Veio pessoas que eu nem nunca vi, veio também. Mas a palavra foi pregada e as pessoas viram que a pessoa chegou endemoniada e saiu liberta. Mas tem pessoas que não firmam, porque não dá oportunidade para o Espírito Santo trabalhar, mas essas mulheres aqui deram ouvido. Essas mulheres aqui começaram a praticar a obra de Cristo, porque Deus, ele é maravilhoso, né? Devemos ser gratos, não somente às pessoas, mas a Deus, né? É claro que as pessoas são usadas por Deus e o Senhor diz, dá honra para quem tem honra, né? E glória para quem tem glória, só Deus tem glória. Glória seja dada a Deus. Mas essas mulheres honraram ao Pai, honraram Jesus Cristo com tudo que elas tinham, né? Com o seu de melhor. Aquela mulher, né, ungiu os pés de Jesus. E quantos outros, né, foram, aleluia, seguiu Jesus por conta do milagre. Teve aqueles que voltaram para trás também, teve aqueles que não agradeceram. Mas todos que é grato a Deus, Deus recompensa. Porque Deus ama a pessoa que é humilde, que é grato, a pessoa que reconhece de onde Deus tirou. Eu estou firme na minha igreja até hoje, já vai fazer agora em dezembro 15 anos, ou fez já, não sei. Por quê? Porque foi lá que Deus me levantou, foi lá que Deus me curou, foi lá que Deus me honrou. Passei por luta, passamos, perseguição. Vai comprar as pilhas do microfone, eu vou deixar o som no jeitinho, né? Aleluia, Jesus. Agora não, chama. Então, devemos ser gratos a Deus, né? Para que outras vidas venham a ser salvas, venham a ser alcançadas através do Evangelho que é Cristo. Gratidão também
Aleluia. Então eu quero ser grata a Deus pela tua vida, grata a Deus por cada um de vocês que estão aqui. Agradecer ao Senhor por Deus ter colocado vocês no meu caminho, na minha vida, para que eu possa direcionar vocês, orar por vocês e agradecer a Deus, porque se Ele não me der força, eu não tenho como. Se Ele não me der saúde, eu não tenho como levar a palavra. Então tudo que eu tenho, o meu fôlego é dele, tudo pertence a Ele. Então eu sou grata. Eu sou grata a Deus pelos benefícios, por tudo que Ele tem feito na minha vida. Enquanto vida eu tiver, eu estou aqui. Ainda que eu não consigo estar todos os dias, às vezes 3 vezes no dia, por enquanto. Mas eu estou sempre aqui, então vocês podem me ligar, mandar mensagem. Talvez eu não veja na hora, mas assim que eu ver eu vou responder a vocês. Eu sou grata a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu sou grata a Deus por Deus ter confiado pessoas abençoadas. Deus colocou no meu canal somente pessoas abençoadas. Aleluia, Jesus. Então, não se diminua, não se sinta pequena. Na verdade, nós somos pequenos, mas não assim de deixar que as pessoas diminuam. Eu sou mulher, não posso fazer nada, não posso estar na igreja, não posso ter carro, não, você pode todas as coisas. Naquele que te fortalece, Jesus diz, posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Em Jesus você pode. Você pode todas as coisas. Não tem ninguém melhor que ninguém, nem maior. Maior que é Deus. Sinta-se abraçado nessa manhã, abençoado por Deus, né? E assim, a Bíblia, né? Todos os dias a gente prega a palavra de Deus. Tem uns que vêm e ficam, já tem outros que não. Mas o importante é que você está pregando a palavra de Deus, né? Eu louvo a Deus por você que está aqui desde o começo. Eu louvo a Deus pela tua vida. Louvo a Deus pela tua casa, pela tua família. E grandes coisas o Senhor tem para fazer, Ele já está fazendo. E muito mais o Senhor tem para fazer. Nessa manhã Ele está dando cura, né? Libertação. Eu sou grata a Deus porque Deus me colocou de pé nesta manhã. Uns dias estou alérgica e o fôlego também está meio falhando, né? Mas eu louvo a Deus por estar aqui, por estar mais uma vez trazendo uma mensagem para você. Dizendo para você, fica firme, tá bom? Fica firme no Senhor. É Ele que chamou, Ele garante. Seja homem, seja mulher, seja criança, seja jovem, adolescente, todos são promessa de Deus. Então fica firme aí, não desista. Continua clamando, buscando a presença de Deus. E sendo grato a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Amém? Que Deus abençoe o teu dia, o teu lar, a tua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe.